E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Básico de mais uma aula de teoria de controle e servomecanismo. Nessa aula que eu vou fazer, na verdade, é continuar, né, o assunto de espaço de estados. Então essa parte 3 já de espaço de estados, eu sei que é um assunto talvez um pouco mais complicado para vocês, mas vamos tocando, tá? O que eu vou fazer, na verdade, é mostrar que existem outros padrões para que a gente consiga obter a representação em estados, tá? A partir de uma equação, né, a equação dinâmica do sistema. Legal? Então eu vou fazer isso nessa aula, vou dar alguns exemplos, tá? E numa próxima aula eu vou montar, né, como um exemplo geral, o sistema maglev em espaço de estados. Legal? Acho que é um exemplo bem legal, bem prático, né? Dá para montar isso, a gente pode trabalhar com isso nas próximas aulas. Legal, pessoal? Vamos trabalhar então. Então diz assim, ó, exemplo 1, né? Representar na forma de estados, né, de espaços de estados, o sistema representado pela equação dinâmica abaixo. Tá? A equação dinâmica aqui, pessoal, é d3y dt3 mais 3d2y dt2 mais 4dy dt mais 2y igual a 1. Certo? Então o que a gente percebe a partir dessa equação? Que ela tem uma única entrada e uma única saída, certo? E o mais legal, né, que ela é de terceira ordem. Então a primeira coisa a identificar aqui, ó, certo? Com certeza ela é de terceira ordem, tá? Então o que eu coloquei aqui pra gente? Eu coloquei o seguinte, né? Então como é que a gente faz, né? Qual seria o padrão, certo? Qual seria o esquema para escrever, né, descrever esse sistema em espaço de estados? Solução primeiro, ó, coloquei aqui, ó, identificar a ordem do sistema e determinar assim o número de variáveis de estado. Então, acabou, né? Aqui, ó, o sistema eu mostrei para vocês é de terceira ordem, dt3 y dt3y dt3, desculpa, certo? Então, se ele é de terceira ordem, 3 variáveis de estado. E o legal agora, pessoal, é como escolher as variáveis de estado. Esse é o grande segredo, né, desse método e, na verdade, ou dessa maneira de fazer a partir da equação de dinâmica. Legal, de uma forma geral, tá? E sempre funciona, tá? Sempre funciona. Se vocês seguirem essa receita, sempre vai funcionar. Legal? O que eu estou dizendo? Olha só, tá? Meu sistema é de terceira ordem, tá? Então, ó, d3y dt3. Então, na verdade, eu vou definir as minhas variáveis de estado x1, x2 e x3 até uma ordem inferior à da minha equação diferencial. Então, se a equação diferencial é de terceira ordem, certo? As minhas variáveis de estado vão até segunda ordem. Resumindo, olha que legal. 3 variáveis, x1. Então, ó, certo? Y de t. x2, derivada da primeira. x3, derivada da segunda. Uma ordem a menos, como eu tinha dito, do que a ordem da minha equação diferencial. Isso vai facilitar muito, mas muito, certo? Porque não precisa ficar pensando muito, vou escolher, não vou. Gente, se vocês escolherem com esse padrão, certo? Sempre vai dar certo e sempre se resolve o sistema. Legal? Então vamos lá, ó. Você fala, como é que eu uso isso agora? Gente, então qual seria a primeira coisa a se fazer? A primeira coisa a se fazer está aqui, ó. Certo? Obter as derivadas, as evoluções temporais. Então, ó, a derivada de x1, ou seja, x1 ponto, vai ser dy dt, ou seja, vai ser o próprio x2. Certo? E assim sucessivamente. Olha que legal, ó. A derivada de x2 ponto, vai ser o que? O x3. E o x3 pontos é o próprio primeiro termo, né? d3y dt3. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir, certo? Essas minhas variáveis na minha equação dinâmica. É isso que eu vou fazer, certo? E vou obter a equação que está aqui embaixo. Eu fiz para vocês. Olha que legal, tá aqui. Então vamos lá. Quem são as minhas variáveis de estado, certo? Ó, x1 é o próprio y de t, x2 é a derivada primeira e x3 é a derivada segunda. Sempre, certo? Uma ordem a menos do que a minha equação.
quanto vale agora a minha x1 ponto? A evolução temporal de x1. Legal? Vai ser o quê? dy dt, portanto, gente, ó, é o próprio x2. Legal? Vamos lá, ó. x2 ponto. Vai ser d, já existe uma derivada, então vai ser o quê? A derivada segunda de y, certo? Que é o próprio x3. E o x3 ponto vai ser a derivada terceira. Pô, aqui tem 1, 2, né? Certo? Tá? E agora eu vou substituir. Você fala, basta, eu vou substituir como? Gente, olha que legal, olha que facinho. Tá? Então vem aqui, ó. Certo? Derivada terceira, tá aqui, gente, ó. É o próprio x3 ponto. Então aqui, ó, eu vou substituir o próprio x3 pontos. Mas tem uma constante que é o 3, a derivada segunda, certo? Ó, d2y dt2. Você fala, basta, eu posso usar tanto x2, aqui, ó, certo? Ponto, ou x3. Como eu tenho que escrever sei lá, x3 pontos, x2 pontos em função dos estados, eu vou escolher, obviamente, o x3. Mais 4 vezes, ó, derivada primeira. Você fala, a derivada primeira é o x1 ponto ou o x2. Vou pegar sempre o x2, certo? Mais 2. Agora sim, ó, gente, ó, o y é o próprio x1 é igual a 5u. Lembrar que eu quero x3 pontos, eu vou isolar x3 pontos agora. Então, ó, daqui eu vou ter, ó, x3 pontos. Ó, vou colocar na ordem já, tá? Então aqui, ó, vai ficar, isso é positivo, eu passo para o outro lado negativo, x1. A mesma coisa aqui para x2, né, ó. Vou fazer assim, depois eu faço de outro. 4x2 menos 3x3 mais 5u. 5u já estava, certo, do outro lado da equação. Pronto, gente, tá aqui, certo? A única coisa que eu gosto de frisar bem, que às vezes a gente erra, né? Que esses termos da matriz são todos positivos. Então eu gosto de fazer assim, ó, menos 2x1, certo? Mais menos 4x2 mais menos 3x3 mais 5u. Para não esquecer depois o que eu vou ter que montar. Legal? x3 pontos está montado, tá? E olha que legal agora, olha como fica fácil. Você fala, eu preciso de x2 pontos e x1 ponto, certo? Perfeito. Só que tá aqui, ó, x2 pontos é o próprio x3, tá? Então, ó, o x2 ponto é o próprio x3. Você fala, tá, mas cadê os outros termos? Gente, x1 é 0, o x2 é 0, ele é o próprio x3 mais 0,1. E o x1 ponto, Lázaro? Gente, ó, a mesma coisa. x1 ponto é o próprio x2. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui vai dar 0x1 mais x2 mais 0x3 mais 0,1. Certo? Então tá aí, olha como isso é fácil, né? Por quê? Porque, na verdade, eu fico com a equação principal, certo? Na primeira equação e depois tem um monte de termos zeros, né? É bem legal essa maneira de fazer, tá aí bem facinho também, tá? E aí a única coisa que eu fiz aqui, pessoal, foi, né, ó, daqui para cá, foi ordenar, porque a ordem das minhas matrizes é x1 ponto, x2 ponto, x3 pontos, estados x1, x2 e x3, então tá aqui, ó, x1 ponto, 0x1, então, se não tem nada, lembrar que isso aqui é 1, né? 0x3 mais 1. x2, ó, 0, 0, se não tem nada, é 1. E aqui, ó, que eu falei, ó, o menos 2, o menos 4 e o menos 3 e o 5, tá? Para a saída é muito fácil, porque, olha só, tá? Ele tem uma saída, y. Então, eu sei que o meu y de t é o próprio x1. Ou seja, o y, então, vai ser, ó, opa, 1 vezes x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 0,1, tá? Você fala, como é que você sabe? Eu defini dessa forma, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu defini y, a minha saída, como sendo x1. Legal? Então, não precisa ficar preocupado com isso. Então, isso, na verdade, essa maneira, né, é uma maneira bem
bem assim, vamos dizer assim, padrãozão, né? Fazendo isso não tem como errar, legal? E aí na forma matricial, pessoal, é só pegar as equações escalares e escrever na forma matricial, tá? Então, ó, aqui você tem x1 ponto, x2 pontos e x3 pontos. Eu tenho que escrever isso em função das minhas variáveis de estado, x1, x2 e x3 e de u. Quem é a minha matriz A? A minha matriz A, pessoal, é 0, 1, 0. 0, 1, 0. Certo? Ó, tá aqui, ó, a primeira linha, né? Ó, 0, 1, 0. A matriz, a segunda linha, 0, 0, 1. 0, 0, 1. A terceira linha, menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4, menos 3. Legal? A minha matriz B que multiplica U. 0, 0, 5. 0, 0, 5. Tá. E essa aqui então é a minha de entrada, né? Ó, na forma matricial. A de saída. Então aqui quem são, né? Quem é o meu vetor C? Meu vetor C é 1, 0, 0. Vezes x1. Não tem o termo D, certo? É tudo zero, não vou ficar colocando. Legal? Gente, perfeito, fácil fazer isso, tá? Então é sempre um padrão. Legal? Tá? Então, ó, de forma geral, o que eu tenho que lembrar vocês? Né? De uma forma geral, como é que a gente escreve, certo? Na forma matricial, na forma escalar, as minhas equações em espaço de estados. Tá? Tá aqui, ó. Sempre vai ser a evolução temporal da minha variável de estado x ponto, que é igual a matriz A vezes a minha matriz de estados, mais uma matriz B vezes a matriz de entrada. Legal? Joia? Outra coisa, ó, y de t, a saída, é sempre a matriz C, x de t, mais a matriz D, u de t. Joia? Legal? Gente, muito legal, muito facinho. Então essa é sempre a forma geral que vocês vão encontrar na maioria dos livros, das referências, literatura, o que for, tá? Eu propus um exercício aqui para vocês. Na verdade, esse exercício tem duas finalidades. A primeira finalidade é treinar um pouco o que vocês viram agora há pouco e mostrar um outro, vamos dizer assim, uma outra maneira de se identificar o número de variáveis de estado. Por quê? Lá eu sempre dei uma equação só, né? E aí o que acontece, o que eu fiz? Né? Fui colocando a equação e a terceiro grau era 3 variáveis de estado, segundo grau, segunda ordem, desculpa, né? Aquela coisa das variáveis. A minha pergunta é a seguinte, né? Lá geralmente eu tinha uma entrada e uma saída, ou uma entrada e duas saídas, né? A minha pergunta é o seguinte, e se eu tiver várias entradas e várias saídas? Se o sistema for descrito, por exemplo, por várias equações diferenciais. Exemplo, motor de corrente contínua, certo? Maglev, não é uma única equação que eu tenho, né, que descreve todo o sistema. Eu tenho, na verdade, 2, 3 equações, posso até mais, certo? Aí você fala, tá, e como é que eu descubro o número de variáveis de estado? Gente, a coisa, né, funciona da mesma forma. Então, esse exercício eu coloquei exatamente para mostrar, para aplicar o que eu vi agora, né, como se monta as minhas variáveis e como monto o sistema em espaço de estados, tá? A partir das equações que descrevem o movimento, né? As equações dinâmicas, e além disso, e se eu tiver 2 ou 3, né, equações para descrever o meu sistema, como é que eu faço? Certo? Senhores, eu vou começar esse exercício, vou até um ponto, depois, obviamente, vou deixar que vocês terminem, tá? Fica aí como treino, joia? Principalmente porque isso eu vou usar maglev, eu vou usar em equilíbrio dinâmico, eu vou usar, né, o robozinho de equilíbrio dinâmico, eu vou usar em motor de corrente contínua, legal? Então preste atenção aqui. Então as minhas equações estão aqui, senhores, e vocês conseguem perceber o seguinte, bom, eu vou escrever essa equação, né, essas equações de maneira, né, que a gente, né, está mais habituado. Então, ó, 2 pontinhos é a derivada segunda, né, y1 dt2, mais 2 vezes, ó, pontinho é a derivada primeira, né, ddt de y1, menos, cuidado aqui, gente, ó, aqui, ó, 2y2 é igual a 1 de t, tá?
A minha segunda equação, ó, é em y2. Então, ó, derivada segunda de y2 dt2 mais, aqui pessoal, já é y2 de t, né, menos y de t igual a u2 de t. Então o que nós percebemos? Ó, você tem aqui, ó, primeiro, ó, duas entradas e você tem y1 e y2, você tem duas saídas, tá? Então se eu tenho duas entradas e duas saídas, ótimo. A minha pergunta é a seguinte: quantas variáveis de estado? Aí você me responderia: ah, Márcio, é óbvio, né? Ó, sistema de segunda ordem, ó, essa, né, equação é de segunda ordem, portanto, duas variáveis de estado. E aqui embaixo, pessoal, se falar também, ó, certo? Essa equação também é em y2 de segunda ordem, também duas variáveis de estado. Gente, perfeito, duas e duas. Só que as duas equações são utilizadas para modelar o meu sistema. Então, na verdade, se eu tenho duas variáveis, né, associadas à primeira equação e duas variáveis associadas à segunda equação dinâmica, na verdade eu tenho quatro variáveis de estado. Então eu vou somar as variáveis de estado. Então aqui, ó, o legal é que 2 e 2, certo? Eu vou ter 4 variáveis de estado. Tá? É isso que eu queria mostrar para vocês com esse exemplo, com esse exercício. Legal? Então, cuidado com isso. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um sistema onde tenha três equações e três forem de primeira ordem, três variáveis de estado, certo? Uma de segunda ordem, uma de primeira, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Não tem nada de complicado isso aí, certo? Nada, só lembrar de somar, tá? A minha pergunta é: como é que eu escolho as variáveis de estado? Gente, olha só, certo? Para y1, a derivada maior não é de segunda ordem, então o meu x máximo, certo? Vai ter que ser de primeira ordem. A minha variável de estado vai ter que ser o quê? Derivada primeira. A mesma coisa que derivada primeira. Se fosse D3, derivada segunda. Se fosse D4, derivada terceira. E assim sucessivamente. Então, ó, eu escolhi x1 como sendo y1 e x2, obviamente, certo? Aqui, ó, a derivada de quem? De x1. Então, ó, né? Tá? Lá é a segunda ordem até a primeira. Então, isso aqui, gente, ó, certo? dy dt é o próprio x1 ponto. x3 e x4 eu vou associar a segunda equação, duas de cima, duas de baixo. Eu vou definir como y2, tá? Então, ó, isso aqui atrelado à primeira equação, tá? E aqui, gente, ó, a segunda sempre derivada, né? Deixa eu só colocar isso para lá, né? Porque isso aqui vai ser x3 pontos, tá? A segunda equação, certo? Legal? Agora, como é que eu faço para terminar? Gente, faz as derivadas, substitui e escreve, tá? Então, eu gostaria muito, né, que quem estiver assistindo o vídeo, certo? Termine de fazer. Se não conseguir ou, sei lá, né, algum problema, escreve lá no canal e eu respondo, ou eu faço, sei lá, o que vocês preferirem, tá? Então, o segredo aqui era, primeiro, tá? Eu tenho duas entradas, duas saídas, meus sistemas têm mais entradas e mais saídas. Legal? Então, vou ter duas equações agora, certo? Tá? Para o quê? Para equações dinâmicas definindo o meu sistema. Então, como é que eu determino as minhas variáveis de estado? Olha a ordem, certo? Das equações diferenciais. Segunda ordem, duas e duas somam 4. Legal? E aí, como é que eu faço? Então, duas, ó, eu vou escolher duas relativa à primeira equação, sempre uma ordem sempre abaixo da ordem da minha equação diferencial, e duas, certo? A segunda equação. Legal, moçada? Facinho? Joia? Muito bom.
tá? Então, eu gostaria muito de quem assistir esse vídeo terminasse de fazer. De novo, se precisar de alguma ajuda, escreve lá no canal, certo? E eu termino para vocês, tá? Eu vou usar agora esta propriedade, né, na verdade, de montar, certo? Para mostrar o seguinte para você. Se eu já tiver o meu modelo em espaço de estado, em função de transferência, como é que eu jogo isso para espaço de estado de maneira rápida, simples, tá? Bom, então a minha pergunta é o seguinte, ó, já tenho, né, ó, certo? O sistema já está dado na forma de função de transferência. Bom, gente, o que limita a gente aqui são duas coisas. Primeiro, se já está escrito na forma de função de transferência, tá? Obviamente o meu sistema, independente do número de variáveis de estado, ele tem uma única entrada e uma única saída, certo? Independente de quantas variáveis. Porque isso depende da ordem, né, da minha equação diferencial que descreve o sistema. Legal? Tá? Então, ó, já tem isso daqui. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, quando eu monto a função de transferência, certo? Eu considero as condições iniciais nulas. Tá? Então, eu tenho obrigatoriamente, quando eu penso em função de transferência, essas duas limitações. Tá? Ou essas duas imposições. Tá? Então, tá, como é que eu faço, já tendo a minha GDS, para obter a função de transferência? Isso agora em espaço de estados. Tá? Eu vou mostrar aqui num certo momento, pessoal, o MATLAB já faz isso direto. Tá? Se vocês quiserem fazer isso no MATLAB, ele tem uma função que já faz isso. Mas, independente disso, tem que lembrar que se o MATLAB faz ou não, que ele também lembra, né, dessas duas condições. Legal? Então tem que entender o que ele está fazendo lá. Tá? Para exemplificar, tá, eu botei aqui, certo? Uma G de S, que vale o seguinte, né? Ó, 10 sobre S, né, abre parênteses, S mais 2, S mais 3. Tá? Quando eu coloquei, lembrando aqui, ó, lembrando, né, que eu tenho uma única entrada e uma única saída, certo? Então, ó, uma Y de T e uma única O de T, e que as condições iniciais são nulas. Isso aqui, ó, principalmente vai ser importante para a gente na hora de, certo, montar isso aqui. Tá? Então, como é que eu represento esta função de transferência em espaço de estados? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, gente, certo? Lembrar vocês de uma coisa legal que daqui a pouco eu vou começar a usar bastante, então vou começar a relembrar. Quantos polos e quantos zeros? Tá? Principalmente os polos vão me interessar muito daqui a pouco, vocês vão entender por quê, ou vão relembrar porque eu já comentei lá nas primeiras aulas por que isso é importante, tá? Então, olha aqui comigo, ó, polos, tá? Polos, né, o que torna essa parte aqui, gente, ó, zero. Então, ó, se S for zero, sim. Se S for igual a menos 2, sim. Se S for igual a menos 3, sim. Então, 3 polos, legal? Zero, não tem nenhum, né? Não tem nada que torne essa parte aqui, ó, certo? Do numerador, tá? Sendo zero. Denominador, sim. O numerador, não. A gente vai fazer um exemplo em outras aulas quando também tiver zeros, ver se muda alguma coisa, eu vou mostrar que muda. Mas por enquanto, não se preocupe. Legal, perfeito. Gente, então o que acontece? Olha só, para eu cair numa equação diferencial, que é de onde eu parti nos meus problemas anteriores, tá? Se eu tenho minha função de transferência, eu tenho que aplicar a transformada inversa para voltar para o tempo, já que eu estou em S. Então é isso que eu vou fazer. E o mais importante aqui, ó, é lembrar que eu tenho condições iniciais nulas. E lembrar outra coisa legal aqui, ó. Vou colocar outra observação aqui, ó. Isso também vai ser importante para a gente. Que observação, Basso? Gente, eu mostrei assim para vocês, né? Se vocês têm dy dt, certo? A transformada de dy dt, Laplace, né, de dy dt, como eu tenho condições iniciais nulas, isso é S y de S. Se eu tiver derivada segunda, o L de 2y dt2 vai ser S2
y de s, e assim sucessivamente, né? A derivada terceira vai dar o S3, y de s. Gente, isso, de novo, as condições iniciais nulas, hein? Tá? Tomar cuidado. Joia? Tá? Então, dessa forma, eu vou escrever essas equações, né? Vou representar espaços e estados, mas eu vou deixar um rastro, né? Entre aspas, assim, da forma de escrever a função de transferência, que é condições iniciais nulas. Coisa que, se eu partir do modelamento já para em espaço de estados, não vai acontecer. Legal? Então vamos lá. Como é que fica isso? Gente, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né? Então, ó, minha G de S é minha Y de S sobre U de S. Isso, nesse caso, vai ser 10 sobre certo? 10 sobre quem? Olha lá, certo? S, S mais 2, S mais 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é fazer essa distributiva aqui, tá? Para deixar na forma de S, né? Vocês vão entender por quê. Então, ó, vou fazer aqui primeiro, tá? Ó, S vezes S, tá? S ao quadrado, S vezes 2 mais 2S. O resto eu deixo por aqui ainda, ó, S mais 3. Legal? Isso vai ser igual. Agora eu vou fazer a outra distributiva. Então aqui, ó, 10, certo? Então como é que vai ficar aqui, ó? S, ó, S2 vezes S dá um S3. Aqui, ó, mais 3S2. Ah, vem aqui agora, ó, 2S mais S mais 2S2. 2S aqui, mais 6S. Tá? E agora só vou somar isso aqui, pessoal. Ó, 3 com 2, 5S2. Tá? Então, a minha... Ó, como é que eu posso escrever isso? Ó? A minha U de S... Y de S sobre U de S vai ser 10 sobre... O quê? Aqui, ó, vai ficar S3 mais 5S2 mais 6S. Então, o que eu posso escrever? Minha equação diferencial é tudo que tem Y de um lado, certo? Tudo que tem saída de um lado, tudo que tem entrada, certo? Do outro lado. Então, eu posso multiplicar essas coisas dessa forma. Então, eu vou ficar assim, ó. S3 mais 5S2 mais 6S vezes o Y de S, que vai ser igual a 10 vezes o de S. Tá? O que eu posso fazer ainda aqui, pessoal, né, é melhorar isso daqui, ó. Tá? Melhorar isso aqui de que maneira? Certo? Fazendo distributiva. Então, olha que legal. Como é que eu vou fazer isso aqui para ficar melhor para vocês? Ó, eu já ia colocar direto, né? Mas, então, ó, como é que fica isso aqui? Ó? S3Y de S mais 5S2 Y de S mais 6S Y de S. Tem um parênteses a mais aqui, né? Y de S igual a 10 U de S. Tá? Então, como é que eu obtenho agora? Vou aplicar L-1 aqui, gente. Então, ó, certo? Vou fazer assim, ó. L-1 de quem? S3 Y de S mais, o 5 é uma constante, vou tirar para fora, né? L-1 S2 Y de S mais 6 L-1 S Y de S é igual a 10
L é menos 1 joule de S. Como é que fica tudo isso agora? Ó, voltem aqui comigo. Olha que legal, ó. Opa. Subindo. Ops, subindo mais. Então, olha que legal aqui, moçada. Olha só. O que é? Ó, SY de S, certo? Vai virar um DY dt, tá? Então, olha aqui, ó. Isso daqui vai virar o quê? Certo? 3y dt3. Mais, aqui eu mantenho 5, certo? Isso aqui, ó, vai virar uma derivada do quê? Segunda. d2y. Opa, ficou feio aqui, né? dt2. Mais 6. Ó, isso aqui é derivada primeira. Não. É, derivada primeira. dy dt. Que é igual a 10, certo? Aqui, ó, o de S é o próprio o de T. Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, certo? A derivada dy dt é sy de S, certo? Derivada de segunda S2, derivada de terceira, né? Certo? E assim por diante. Então, essa é a derivada primeira, essa é a derivada segunda, essa é a derivada terceira. Essa é a minha equação diferencial. Então, eu montei minha equação diferencial. Então, olha que legal, ó. Agora, isso aqui de terceira ordem. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Terceira ordem. Quantas variáveis de estado, senhores? 3 variáveis de estado. O que eu vou fazer? Certo? Não é a terceira ordem? Certo? O meu estado maior tem que ser derivado do quê? Segunda. Tá aqui, ó. x1, y de t, x2, dy dt, x3. Legal? Então, se vocês repetirem a equação aqui embaixo, ó, a minha equação diferencial era d3y dt3 mais 5 d2y dt2 mais 6. Nossa senhora, coisa feia. dy dt é igual a 10 u de t, certo? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou mais rápido agora, porque na verdade eu já fiz várias vezes, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou descobrir quanto vale x1 ponto, que é dy dt, portanto, é x2. Vou descobrir quanto vale x2 pontos, que é d2y dt2, certo? Que é o próprio x3, e que x3 pontos é d3y dt3, tá? E agora eu vou fazer simplesmente substituir isso aqui, e aí, né, eu tenho as equações do meu sistema, tá? x3, x2 e x1, então aqui, então, ó, x3, tá? 0x1, se vocês notarem, né, aqui não vai ter nenhum x1, né, porque ele para numa derivada, né? Então ele para em x2, tá? Então aqui, ó, tem as minhas equações da forma escalar, certo? E aí eu já substituí na forma matricial, né? A equação de entrada e a minha de saída. Saída é fácil, tem uma única entrada e uma única saída, então é bem facinho, tá? Não tem como. Legal? Pessoal, então essa aula era basicamente isso. Tá? Como eu disse, eu não gosto muito parte da função de transferência para obter representação de espaço de estado, porque você leva a condição, obviamente, de que as minhas condições iniciais sejam nulas. Tá? Então, eu acho que perde um pouco, né? Acho mais fácil fazer pelos próprios sistemas. Vocês viram que tem receitas, tem várias maneiras de fazer. Legal? E eu acho muito fácil, eu acho muito legal trabalhar em espaços de estados. Então, meninos, trabalhem um pouco,
Entre no canal, assista o vídeo, divulguem, que mais? Deixe seus comentários, eu agradeço, certo? Muito obrigado, pessoal, até mais.